Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Um dia este céu irá se abrir e de lá irá surgir a justiça divina. Jesus com sua glória descerá, um a um irá julgar por sua fé real. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem entenderá. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem entenderá. Misericórdia, 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 misericórdia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Está escrito em João capítulo 1, versos 10 a 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim iniciamos o nosso culto de hoje, no sexto domingo após Pentecostes. E a leitura inicial está no Salmo 123. O salmista descreve o sentimento de rejeição que sofreram
os que foram escravizados dentre o povo de Israel. De volta para Jerusalém, foram desprezados pelos seus compatriotas, que se consideravam ricos. E então eles clamaram a Deus por misericórdia. Está escrito: Salmo 123. Canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 123, o verso 3, onde diz: Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão. Oremos. Ó Deus Santo, tenha misericórdia de nós e venha em nosso socorro. Suplicamos que tenhas compaixão de nós. Perdoa nossos muitos pecados e nos fortaleça para podermos louvar ao Senhor em todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. A leitura do Antigo Testamento está em Ezequiel, no capítulo 2, versos 1 a 5. Ezequiel descreve como Deus o chamou para ser profeta. A sua missão foi anunciar a mensagem de Deus ao povo de Israel para que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Deus, pois se tornaram uma casa rebelde. Está escrito. A leitura de hoje está no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versos 1 ao 5, onde Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. O verso de destaque é o 5. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Oremos. Senhor Deus dos céus e da terra, te suplicamos misericórdia, pois somos teimosos e rebeldes. Envia-nos profetas que anunciem pela tua palavra a necessidade de nos arrependermos, para sermos abençoados com o perdão, a vida e a salvação em teu Filho Jesus. Amém. A epístola está em 2 Coríntios 12, 1 a 10. Aqui o apóstolo Paulo conta como foi provado por um espinho na carne, uma doença dolorosa, para mantê-lo
com sentimento de humildade. Assim diz. Bom dia, queridos irmãos. Um domingo abençoado para todos. A leitura se encontra em 2 Coríntios 12, de 1 a 10. As visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Destacamos os versículos 8 e 9. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Oremos. Pai nosso, perdoe nossa prepotência em achar que não precisamos do Senhor. Que o sofrimento e as provações nos levem a buscar o poder que vem do amor em Teu Filho Jesus. Amém. O Santo Evangelho, meus irmãos, está em Marcos, no capítulo 6, versos 1 a 13. Aqui Jesus vai para a cidade de Nazaré, onde crescera com sua família. Era conhecido por muitos. Lá Jesus se admira da incredulidade do povo que ele encontrou. Saindo dali, ensina em povoados vizinhos e envia os 12 discípulos para anunciar o reino de Deus. Está escrito: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria?
Não é irmão dele Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava então nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora, e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Que a palavra de Deus alimente nossa fé e nos mantenha ativos no seu reino, anunciando o Evangelho da salvação. Em o nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Vocês concordam com a afirmação: Jesus agradou a todos? O Salmo 123, das leituras de hoje, descreve o sentimento de rejeição que sofreram os que foram escravizados no tempo de Esdras e o escriba. O Salmo 123 descreve o sentimento de rejeição que sofreram os que foram escravizados no tempo de Esdras, o escriba, e Neemias, o governador de Judá, por volta de 450 anos antes de Cristo. De volta para Jerusalém, foram desprezados pelos que se consideravam ricos. Então clamaram a Deus: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Ou tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Ezequiel, no capítulo 2, descreve como Deus o chamou para ser profeta. Sua missão foi anunciar a mensagem de Deus ao povo de Israel, pois se tornaram casa rebelde. Lemos nos versículos 3 a 5. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram, se voltaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Os filhos são de duro semblante, teimosos e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Já o apóstolo Paulo, ao escrever em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12,
sobre o seu relacionamento com Deus, Paulo descreve como ele foi provado por um espinho na carne, uma doença dolorosa, e essa doença foi para mantê-lo com sentimento de humildade. Quando Paulo ora a Deus 3 vezes para livrá-lo do espinho, a resposta de Deus foi: a minha graça é tudo o que você precisa. Assim, o poder do amor de Deus em Jesus se manifestou na fraqueza de Paulo, que diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E quanto a Jesus? Vocês concordam com a afirmação: Jesus agradou a todos? O que Jesus representa para você? Ele agrada a você? O que ele fez para nos agradar, meus irmãos? Será que é este o objetivo? Jesus agradar a todos? O evangelho de hoje, Marcos 6, descreve que Jesus foi à cidade de Nazaré, onde crescera com sua família. Era conhecido por muitos. Quando, aos 30 anos, vai a Nazaré acompanhado por seus discípulos e começa a ensinar na sinagoga, Jesus não agradou e é rejeitado pelos de sua própria casa. Vejamos como foi. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. Olá. Olá. No sábado, conforme o seu costume, foi à sinagoga. Foi chamado para ler um trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Fala bem. Hoje se cumpriram as escrituras sagradas que acabaram de ouvir. A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa. Mas como? Sem dúvida vocês vão repetir o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Cafarnaum. E afirmo a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Com estas palavras, Jesus se identificou como o Messias, o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Mas estes judeus não o aceitaram como o Messias. Eles o arrastaram até o alto do monte para atirá-lo de lá. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Ao Jesus dizer que as Escrituras estavam se cumprindo nele, eles se rebelaram contra ele e disseram: por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria?
Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Jesus, admirado com a incredulidade e a falta de fé deles, disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Meus irmãos e irmãs, está escrito em João, no capítulo 1, versos 10 a 12. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Na tradução na linguagem de hoje, está escrito: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, irmãos, Jesus agradou a todos no seu tempo? Não. E hoje, Jesus agrada a você? Com certeza Jesus não agrada a todos. E nem é esse o seu objetivo. O reverendo Leandro Daniel Hibner, pastor em São Paulo, escreveu: já acabou a metade de mais um ano. Para muitos de nós, as coisas foram melhores do que imaginávamos. Para outros foram piores. Os transtornos causados pela pandemia ainda limitam muitas coisas em nossa vida e atrapalham muitos planos e sonhos. Independentemente disso, creio que como cristão, esse é um bom momento de avaliação de nossa fé, vida cristã e atitudes diante de Deus e das pessoas. Nesse meio ano já passado, com certeza tivemos sofrimentos, mas também alegrias. Tivemos rejeição e conflitos, mas também aceitação e diálogo. Faço algumas perguntas para você pensar. Você teve um familiar com Covid ou uma enfermidade? Orou, pediu orações e ajuda ao pastor e aos irmãos da fé? Independente do resultado, você se lembrou de agradecer a Deus, ao pastor e aos irmãos da fé pelo auxílio e pelo amor compartilhado? Você ou seu familiar que esteve enfermo e foi curado, tem agradecido a Deus, ouvindo a palavra, louvando, orando, ofertando e dando testemunho do amor recebido de Cristo? Você costuma pensar mais no que Deus e a igreja têm a lhe oferecer, ou no que você, abençoado por Deus espiritual e materialmente, pode oferecer para servir a Cristo no seu reino, na igreja? Tem se preocupado em como está o seu testemunho nesse mundo? Meus irmãos, somos desafiados a avaliarmos nossa fé e amor em relação a Deus, ao nosso próximo e a nós, diariamente. Conflitos, sofrimentos, rejeição, desprezo, ódio, medo, solidão, depressão, tristeza são sentimentos e situações que vivemos no dia a dia. A maioria das notícias que vemos e compartilhamos são notícias de dor e lágrimas. Os textos bíblicos de hoje falam de rejeição e sofrimento. Falam de conflitos e de como agir nessas situações. Parte do povo de Israel foi desprezado,
O profeta Ezequiel foi desprezado. O apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos de sua própria casa. E quanto a nós, como estamos vivendo a nossa fé? Deus não prometeu um mar de rosas para nós, porém prometeu estar conosco todos os dias. A vitória de Jesus sobre a morte, ao ressuscitar no terceiro dia, é a certeza de que nós também seremos mais do que vencedores um dia, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ao orarmos suplicando a Deus misericórdia e compaixão, confiemos em sua palavra, que é também para nós. Como Deus falou ao apóstolo Paulo, ele fala a você e a mim também. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que a graça basta? Porque a graça é a nossa salvação, é o nosso resgate, é o caminho para o novo céu e a nova terra, num lugar onde não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, nem lágrimas, mas vida para sempre. O pastor Leandro ainda diz: não somos diferentes de Jesus e Paulo no viver como filhos de Deus. Sempre teremos rejeição, conflitos e sofrimentos na vida, mesmo quando fazemos o bem e procuramos levar as pessoas ao amor de Cristo. Agora, irmãos, se vivemos nossa fé com sinceridade e coragem no dia a dia, seremos muitas vezes também desprezados, porque o mundo e todas as pessoas são naturalmente inimigas de Cristo e dos cristãos. O sofrimento e a dor sempre vão nos acompanhar, porque somos pecadores. Vivemos num mundo pecador e o pecado causa todo mal. Ser cristão não nos livra das consequências do pecado, mas sim de sua condenação e escravidão, e nos faz enfrentar o sofrimento com Cristo ao nosso lado, que sofreu tudo por nós na dolorosa cruz. Com Ele, nós também enfrentaremos conflitos constantes, e o primeiro e maior é dentro de nós mesmos. A luta da velha criatura contra a nova criatura, do eu pecador contra o novo eu em Cristo, que precisa ser alimentado pela palavra e a Santa Ceia, para permanecer firmado na fé, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. E o que precisamos para corrigir o que está errado em nossa vida, meus irmãos? O que precisamos para enfrentar e suportar a rejeição, os conflitos, os sofrimentos e dores com paciência, sabedoria e testemunho de fé? Precisamos da graça de Deus, que é poder. Assim também nós podemos dizer com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, ou com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Portanto, irmãos e irmãs, vamos confiar e depender totalmente da graça de Deus e da força que Ele nos dá em Cristo. Continuemos vigiando e orando em todo o tempo, orando sem cessar e pedindo orações, mas lembre-se de agradecer a Deus com palavras e ações de amor, de doação, de ofertas, de participação na Igreja de Cristo. Reserve sempre um tempinho, cada dia, para meditar na palavra, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lembrem-se, está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus. Portanto, vamos continuar nos alimentando com a graça de Deus para nos mantermos firmados na fé verdadeira, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em Cristo, nosso nome está inscrito na lista dos heróis da fé. Em nome de Jesus. Amém. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Vamos agora, meus irmãos, com alegria dedicar nossas ofertas de gratidão ao Senhor. Vamos falar com Deus em oração.
Deus eterno, nosso amado Pai, louvamos ao Senhor e agradecemos, pois, pela graça de seu Filho Jesus e pela fé, temos o privilégio de sermos seus filhos e herdeiros do seu reino. Por seu grande amor, nos perdoa e salva. Continue tendo compaixão de nós. Também agradecemos pelas incontáveis bênçãos diárias que nos dás. Diariamente providencias o sustento para a nossa vida e com amor cuidas de nós. Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, muitas vezes o Senhor foi rejeitado. Mesmo assim, não deixou de amar este mundo. Hoje ainda muitos continuam rejeitando e desprezando o seu amor. Por isso pedimos que envie o Espírito Santo para nos manter firmados na fé. E nesse mundo de incredulidade, ajuda-nos a permanecermos firmes também em sua palavra, para crescermos no conhecimento da verdade e anunciarmos o teu evangelho. Firmados na grandeza do seu amor, motiva-nos a demonstrar nossa fé em ações de amor para com o nosso próximo. Principalmente agora que estamos vivendo tempos de inquietação por causa dessa pandemia, ajuda-nos a termos um coração generoso para com aqueles que sofrem. Usa-nos como instrumentos para que o seu consolo chegue a todos os que choram a morte dos seus entes queridos. Consola com a esperança da ressurreição aos familiares e amigos pelo falecimento de nossa irmã Joana de Jesus no dia 30 de junho. Entregamos aos teus cuidados, Senhor, a todos os enfermos. Certamente são muitos os nomes de irmãos que estão nesta situação de enfermidade. Rogamos conforto, consolo, cura, saúde física e espiritual. Os entregamos aos teus cuidados, Senhor, de nossas vidas. Oramos pelos aniversariantes da semana, dia 1º, Jéssica de Jesus, e dia 3, Patrícia Pereira Clauda, e demais aniversariantes. Guarda-os na fé, na esperança e no amor. Tudo mais em nome de Jesus Cristo, a fonte do amor, oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado,
sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos teus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, firmados na fé em Jesus, a fonte do amor e poder, vamos continuar recebendo e compartilhando o perdão, a vida e a salvação. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo. Estamos planejando para agosto ou setembro iniciarmos esses momentos presenciais. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações para a segurança de todos. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram nosso culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando que Deus vos guarde com seu poder, protegidos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém.